Vou pedir que os irmãos então abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, trecho muito conhecido. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 8. Esse será o texto que servirá de meditação nesta noite. Vamos fazer essa leitura alternada? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Na última exposição, então, que nós fizemos, ainda no capítulo 1, os versículos 1 até o 3, nós vimos como é a vida debaixo do sol e que Salomão descreve como sendo uma vaidade, como sendo um vapor, porque é isso que a palavra vaidade de fato significa. É o vapor, algo sem substância, é etéreo, que logo some, que logo se desfaz. Ele conclui que a vida é repleta de dificuldades, de muitas confusões, há coisas que ninguém entende e quanto mais pode controlar. E 4 argumentos são colocados então sobre a mesa para provar essa realidade, a partir então do versículo 4 do capítulo 1. A primeira é a monotonia da vida, que vai aí do versículo 4 até o versículo 11. Depois a vaidade das possessões, no capítulo 2, do versículo 1 até o 11. A vaidade da sabedoria, do versículo 12 até o versículo 17. E a vaidade do trabalho, do versículo 18 até o versículo 26. Na análise de Salomão, o sentido da vida, que é o que ele propõe a responder aqui neste livro, não é alcançado em nenhuma dessas coisas. Mas agora, a partir do capítulo 3, Salomão volta a considerar estes mesmos argumentos de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais aguçada. E também olhando sobre um outro enfoque, sobre uma outra ótica. Ele passa agora a enxergar algo que está acima do ser humano, de um Deus que está no controle do tempo e que equilibra as experiências da vida. Tempos e estações são uma parte normal da vida, porém é uma das coisas que nós menos pensamos. Nós somos criaturas que caminham para desaparecer dessa existência e não podemos parar o tempo. O fato de que nós morremos, a nossa finitude, é a prova de que não temos controle sobre o tempo, mas é dentro desse tempo que Salomão busca encontrar o sentido da vida. Para Salomão, o tempo é tudo que seres humanos finitos têm, e a vida é uma questão de tempo. No entanto, ao discorrer sobre o tempo, o que está em foco aqui é a soberania de Deus. É a providência de Deus que dispõe e organiza todas as coisas, cada detalhe da vida do ser humano. Desde antes do nosso nascimento até o momento da nossa morte. Deus está alinhando, realizando os seus propósitos, mesmo que nem sempre sejamos capazes de entender o que Ele está fazendo. O que Salomão está afirmando é que por detrás de tudo que acontece nesse mundo tem alguém administrando todos os eventos. Essa proposição é enunciada de modo geral aqui no versículo 1 e depois trabalhadas em sentenças que nós chamamos de sentenças antitéticas, em que ele coloca 2 sentenças, uma contrária à outra.
então nos versículos 2 até o versículo 8. As duas palavras traduzidas aqui por tempo, no versículo 3, são palavras diferentes no hebraico. A primeira, Zemã, que é essa aí do tudo tem o seu tempo determinado, ela denota uma porção definida de tempo, um intervalo. A segunda palavra tempo é a palavra et, que designa um evento específico dentro desse tempo. Né? Nós temos vários exemplos, né? A maior parte deles é aqui mesmo no capítulo 3, porque todas as palavras tempo que depois aparecem a partir do versículo 2 é essa palavra et. Mas nós temos também em Jeremias e em outros lugares. Ela designa, então, algum evento específico dentro desse intervalo de tempo. E dessa forma, então, todos esses eventos particulares que acontecem dentro de uma extensão de tempo, todo esse et que acontece dentro desse Zemã, não são determinações humanas, são determinações divinas. E dessa forma, quando Salomão fala aí no versículo 1 que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, ele não está falando que existe algum tempo em que você possa fazer o que você quiser. Porque é isso que geralmente vem à nossa mente. Inclusive, não faz muito tempo, faz alguns anos, mas não muitos, em que eu ouvi uma pregação em que o pregador dizia exatamente isso. Ele tinha até uma lógica interessante, mas não é isso que o texto diz. A lógica dele é o seguinte: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E se você está dizendo então que você não tem tempo, é porque na verdade você não tem um propósito. Mas não é isso que Salomão está dizendo aqui. Veja que quando Salomão desenvolve seus argumentos até o final do capítulo 2, para mostrar que a vaidade da vida, das posses, da sabedoria, do trabalho, ele termina o capítulo 2, a partir do versículo 24, dizendo que gozar destas coisas, do resultado do trabalho, ou de alegrar-se com a sabedoria, nada disso está nas mãos do homem. Tudo é uma distribuição livre da vontade de Deus. E aí o mesmo princípio se aplica com relação ao tempo. Deus é soberano e tudo segue uma ordem fixada por Deus, independente da vontade do homem. É isto que Salomão diz aqui quando diz que tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, pela sua livre vontade, na sua soberania, estabelece a ordem de todas as coisas e não está na mão do homem designar o que vai ser ou o que não vai ser, muito menos o desejo, dele. Se é algo que Salomão nos ensina nesse texto é que Deus é soberano e fez tudo formoso no seu devido tempo. A partir do versículo 2, ele enumera então 14 pares de contrastes, demonstrando esse controle de Deus sobre a nossa existência dentro do tempo. Todos esses acontecimentos são bons em seu devido tempo. O Warren Wiersbe diz, fazendo inferência ao versículo 11 desse mesmo capítulo, onde nós lemos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele relaciona de forma de que diz de que se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida terá sentido, até mesmo nas experiências mais difíceis. Nascimento e morte abrem essa lista, aqui no versículo 2. E, na verdade, é a partir desses eventos que todos os outros vão se desenrolar. É no intervalo entre o nascimento e a morte que todas essas outras coisas acontecem, que estão elencadas aí até o versículo 8. E na ordem comum dos acontecimentos, o nascimento e a morte têm cada um a sua estação designada, que acontece sem a interferência do homem. Elas são determinações divinas. Davi, pai do Coelete, pai do pregador, Salomão, já havia cantado no Salmo 139:16, no teu livro foram escritos todos os meus dias. É estranho quando a gente fala, por exemplo, que alguém nasceu ou morreu antes do tempo. Esse é um tipo de percepção puramente humana, mas isso não é verdade sobre a ótica de Deus.
É Deus quem manda o tempo de nascer e é Ele que manda o tempo de morrer. Quanto a gente se alegra com o nascimento de um filho, por exemplo, e todos nós concordamos que é Deus quem dá. Mas o tempo também nos revela o tempo da tristeza, o tempo da morte. E se cremos que o nascimento é ordem de Deus, a morte também é. O Cântico de Ana nos apresenta de uma forma muito vívida isso. O Senhor é quem tira a vida e dá. Salomão está nos ensinando que Deus é aquele que tem o controle de tudo em suas mãos e faz tudo funcionar de modo perfeito. O tempo revela a harmonia de todos os eventos sob a soberania de Deus. Mas se há uma coisa em que nós podemos aprender aqui com Salomão, é que o pecado manchou a beleza do tempo. Deus criou tudo perfeito. A exclamação que nós lemos lá em Gênesis, e viu Deus tudo quanto criara, e eis que era muito bom, denota essa perfeição. Mas a queda do homem dentro do tempo fez com que passássemos a experimentar o contraste entre aquilo que é perfeito e aquilo que é imperfeito, entre aquilo que é bom, entre aquilo que é ruim. Conforme eu disse, são 14 pares de contrastes aqui, que mostra agora que o pecado nos faz oscilar entre uma coisa e outra, entre o riso e o pranto, entre o gozo e a tristeza. O tempo permite que experimentemos quão doloroso é este mundo caído e quebrado por conta do pecado. Se o tempo de nascer nos traz alegria, a morte, por exemplo, que é uma consequência da queda, traz tempo de dor, de choro. E a morte nos lembra que o tempo não para. Quando eu saio do serviço, eu saio sempre junto com um vigilante e aí eu me despeço dele dizendo o seguinte: menos um dia. É evidente que mais um dia da nossa existência nós passamos. O que equivale a dizer que resta menos um dia de vida. Isso pelo menos nos faz lembrar a mim e a ele que o nosso tempo está acabando. O tempo passa rápido. Ainda posso me lembrar quando eu era criança, tinha idade do Natan. Tenho muitas lembranças dessa época, mas agora vários anos já se passaram. O tempo nos lembra que a vida debaixo do sol é vapor. O tempo nos faz enxergar que a morte, que é o salário do pecado, a maldição do pecado, ela nos rodeia. O tempo, por causa do pecado, ele é escasso. E é bem verdade que é por conta dessa escassez que todos nós gostaríamos sempre de ter mais tempo. Na faculdade eu tive um professor, ele gostava de dizer de que aproveitava ao máximo o tempo que ele tinha. Então ele dizia que dormia apenas 3 horas por noite, para poder aproveitar mais esse tempo, e que inclusive, enquanto fazia suas viagens de carro, aproveitava para ler livros, dirigindo. Eu não sei como é que isso é possível, né? Aí, a bem da verdade, outras coisas que ele contava nos fazia ver de que não era tudo que ele falava que dava para acreditar, né? Mas, de fato, o tempo que perdemos, nós não recuperamos mais. E logo, logo acaba esse tempo. Salomão está nos lembrando nesses contrastes que neste tempo nós enfrentamos frustrações por causa do pecado. Se nascer e morrer, por exemplo, que nós vimos no início do versículo 2, se aplicam à vida humana, plantar e arrancar o que se plantou vão se aplicar à vida vegetal. Enchemos-nos de esperança quando, por exemplo, fazemos o plantio de uma lavoura, mas chega o tempo que ela já não responde mais a todo o cuidado que a gente tem com ela. E agora é tempo de arrancar aquilo que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar,
Muitas interpretações aparecem sobre o significado de matar aqui. Poderia ser Salomão talvez pensando numa guerra, execução de criminosos, ou mesmo matar por autodefesa. Wiersbe, guardando sempre em mente a antítese de matar e curar, interpreta como um resultado de pestes na terra. Como, por exemplo, nós passamos numa pandemia. Ou seja, na providência divina, uns são curados, mas outros morrem. Há tempo de construir estruturas novas e melhoradas, mas antes disso, vem o tempo de derribar construções deterioradas e inadequadas. Dentro das afeições humanas, que nós lemos aí no versículo 4, há tempo de rir, tempo de saltar de alegria, mas o pecado nos garante que vai chegar o tempo de chorar e vai chegar o tempo de prantear. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Se nós considerarmos aqui a realidade do terreno palestino, onde a terra é incrustada de pedras, há tempo em que elas são indesejadas e precisam ser espalhadas para se limpar um lugar de plantação. Agora, em outras situações, elas podem ser úteis e precisam ser ajuntadas. Quando, por exemplo, se constroem muros ou mesmo estradas. Há tempo em que as demonstrações de afeto, como o abraço, são bem-vindas, como o deleite de um compartilhamento de um amor, de uma amizade, mas há tempo de que o abraço ele é incongruente, como, por exemplo, numa traição. Há tempo de obter, mas também chega o tempo do infortúnio de perder, onde qualquer luta para se tentar segurar o que se tem é inútil. Inclusive, há tempo em que perder é ganhar. Plumtree cita Mateus 16, 25 nesse sentido, dizendo o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Há tempos em que nós guardamos o resultado de nossas conquistas. É tempo de guardar. Mas também há tempo em que é necessário jogar fora, tendo em vista fins mais importantes. Quando, por exemplo, um marinheiro tem que jogar a carga no mar para salvar o navio. Há um tempo que é perfeitamente aceitável fazer reparos em nossas roupas, mas chega o tempo do infortúnio, onde essa mesma roupa é rasgada em sinal da tristeza. Assim como Jó fez, e lemos no final do capítulo 1 do livro de Jó. E quanto às palavras? Há tempo de falar, tempo de estar calado. O silêncio pode ser um sinal de profunda tristeza, como foi também no caso dos amigos de Jó, no capítulo 2, versículo 13, onde diz: nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Mas também pode ser um sinal de prudência, algo desejável, como em Provérbios 17, 28, que diz que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Da mesma forma, falar pode ser desejável como um sábio conselho. Por exemplo, Provérbios 15, 23 nos diz que o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Mas falar também pode ser a expressão da tristeza do coração, como no lamento de Davi sobre Saul e Jonatas, lá no início do segundo livro de Samuel. Nesta antítese, há tempo em que falar ou estar calado pode ser desejável, mas há tempo em que falar ou estar calado é resultado das mazelas que nós vivemos por conta do pecado. Há tempo de amar, tempo de aborrecer. Talvez Salomão tivesse em vista aqui aquilo que mais tarde Jesus veio citar, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas se nós pensarmos bem, quando Jesus faz essa citação aqui, ele faz em tom de censura, pois ele diz que os inimigos também deveriam ser alvo do nosso amor. Mas isso não invalida essa antítese de Salomão aqui no Velho Testamento ainda. Porque se o amor é desejável, é sublime, é o dom supremo, o pecado nos reserva aquilo que nós devemos aborrecer sim. Como, por exemplo, o próprio Salomão diz em Provérbios 6, 16 a 19,
que 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Mas há tempo de guerra e há tempo de paz. O que está em voga aqui são as preocupações nacionais, em que o governante age de acordo com as circunstâncias, desfrutando da paz, o que é muito desejável. Mas também chega o tempo da guerra, que é indesejável, mas muitas vezes necessário. Enfim, o que está sendo mostrado aqui é que o tempo, por causa do pecado, ele é implacável. Nós enfrentamos bonanças sim, mas também frustrações. Agora, se nós estamos falando de um Deus soberano que conduz todas as coisas, talvez o mais difícil de tudo isso seja aceitar. Não temos dificuldade em aceitar que Ele nos manda os tempos bons. Mas temos alguma dificuldade em aceitar que os momentos ruins também provêm de Deus. Deus é quem em seus decretos determina ao homem experimentar os tempos de sofrimento, os tempos de dor, para que ele possa entender a dureza e a tragédia do pecado. E isso nos leva a considerar que nesse texto Salomão também nos ensina que nós necessitamos de um Salvador. O tempo ele foi planejado por Deus, determinado por Deus com um propósito específico. E o ponto mais elevado, que é chamado lá em Gálatas 4, versículo 4, de a plenitude do tempo, foi o momento em que Deus fez-se homem e invadiu o tempo na pessoa de Jesus Cristo. Cristo experimentou as limitações que o tempo nos impõe. Ele experimentou as nossas fraquezas, passou por aquilo que nós passamos. Experimentou momentos de alegria e de tristeza. Experimentou momentos de tribulação, momentos de paz. Sim, ele também teve o seu momento de se aborrecer, de se calar, de chorar. Mas esse foi precisamente o propósito da sua existência terrena dentro do tempo de Deus. Ele sabia que no tempo de Deus estava a sua encarnação, estava a sua humilhação, mas também estava a sua ressurreição e a sua exaltação, quando ele rompe a barreira então da temporalidade chamada morte. No tempo de Deus, Cristo morreu e ressuscitou para redimir os seus eleitos que vivem dentro do tempo, libertando cada um deles do pecado de suas mazelas. E essa liberdade a gente já começa a desfrutar aqui nesta vida, mas ela é completa e perfeita no dia de Cristo, com a nossa glorificação e o gozo de uma vida plena que não será limitada pelo tempo. Todas as coisas convergem em Cristo. Paulo fala isso lá em Efésios 1, versículo 10. Tanto as do céu como as da terra. E até mesmo o descompasso da vida causado pelo pecado harmoniza-se com a vontade divina, porque revela a necessidade que temos de um Salvador que é Senhor do tempo. E quais são as implicações desse texto para nós? Em primeiro lugar, não tem como olhar aqui para Eclesiastes 3 e não pensar na limitação do tempo. E quão fugaz é a nossa vida e passageira é aqui nesta terra. Vivemos como se o tempo nunca fosse acabar, pensando que sempre haverá mais tempo. Mas a verdade é que o nosso tempo ele é muito limitado e não há nada que nós possamos fazer para aumentá-lo. Nas palavras do próprio Cristo em Mateus 6,27, nós nos deparamos com essa realidade. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Moisés, no Salmo 90, também nos diz que os nossos anos se acabam como um breve pensamento. Por isso, nós deveríamos investir melhor o nosso tempo. Quanto tempo a gente desperdiça com seriado, com filme, com redes sociais, com simples diversão. Compare estas coisas com o tempo que você gasta orando, meditando na palavra, e você vai entender o que eu estou falando.
O apóstolo Paulo recomenda aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 15 e 16, vede prudentemente como andais, não como nécios. É disso que Paulo está nos chamando. Nécios. Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Salomão nos lembra que devemos usar melhor o nosso tempo para a glória de Deus. Mas o segundo ponto de implicação desse texto é que a vida ela é marcada por dor e por sofrimento, por vitórias e derrotas, pela vida e pela morte. E se o pecado traz experiências, então, indesejadas, é para que lembremos que nós necessitamos daquele que adentrou o tempo para nos livrar do pecado e das mazelas que ele carrega. A única forma de nos salvarmos da vaidade do tempo é rendendo-se aos pés daquele que veio na plenitude dos tempos para redimir pecadores. Sem Cristo você está perdido, seu tempo está passando e não há nada que possa livrá-lo da segunda morte, a condenação eterna. Renda-se enquanto há tempo, aos pés daquele que pagou um alto preço para te dar a vida, uma vida eterna. E a última implicação é que nós precisamos aprender a descansar na soberania de Deus, confiar nela. Deus manda o tempo de gozo, mas também o de aflição. E nem sempre compreendemos tudo aquilo que se passa ou temos todas as respostas. Jó, por exemplo, que eu citei algumas vezes, não tinha. Mas podemos confiar que as épocas que nos trazem dor e sofrimento são tempos usados por Deus para nos mostrar quão frágeis nós somos e quanto nós dependemos dele. Mas o cristão pode descansar e confiar, porque o mesmo Deus que prepara o tempo dos reveses é o mesmo Deus, Senhor da história, que escreveu o início, o meio e o fim e nos garante que nele nós temos um refúgio certo e um refúgio seguro. Que Deus nos abençoe e aplique a palavra dele em nossos corações.